No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, a Bíblia fala ali dos heróis da fé, né? A Bíblia é recheada de pessoas que agiram por fé, que agiram sem ter algo palpável, que agiram crendo que Deus faria acontecer o impossível, mesmo quando tudo que estava ao redor destas pessoas moviam elas a descrer. Moviam elas a talvez olhar para uma calamidade que acontecia à sua volta e não crescem na palavra. Já comecei já há alguns dias a falar sobre isso. Quem nos acompanha agora, você pode acompanhar no YouTube, no Facebook, as mensagens anteriores. E nós falamos de Abraão. Abraão foi o patriarca da fé. Mas hoje nós vamos falar sobre Moisés. No capítulo de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, é a nossa leitura de hoje. A base do texto de hoje está em Hebreus 11, 23. Vamos fazer a leitura, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Nesta época, o faraó, ele teve essa ira, essa raiva do povo hebreu, do povo israelita, e todos os meninos, todos os homens que nascessem das mulheres israelitas, das hebreias, foi colocado um edito, dizendo que todas as mulheres que tivessem filhos, meninos, deveriam ser mortos. Deveriam ser tirados de suas mães, porque esses meninos hebreus, o povo de Deus, os homens de Deus, cresciam fortes. Eles eram muito mais fortes do que os filhos dos egípcios. E quando então nasceram os filhos dos hebreus, o faraó foi percebendo, peraí, esse povo vai se tornar muito forte em nosso meio e eles um dia vão nos colocar para correr daqui. Então, saiu esse edito do rei dizendo que todas as crianças deveriam ser mortas. Só que chega um momento que a mãe, quando tem o filho, Moisés, esta mulher cheia de fé, movida por uma fé sobrenatural, ela não sabia o que haveria de acontecer, ela não sabia o que aconteceria com ela se soubessem que ela estava escondendo este menino. Eu até posso dizer algo muito além disso. É impossível, né? É impossível uma mulher esconder o ventre que está, né, carregando ali o seu filho. Todos veriam essa mulher caminhando, né, com a barriguinha grande, redondinha, com o filho ali, né? E um momento, do dia para a noite, a barriga some e ninguém desconfia nada. Deus, ele vai, quando você age por fé, Deus até esconde você do ataque do mal. Deus esconde você das coisas, das calamidades que estão acontecendo. É uma atrocidade uma coisa dessa. Olha que maldade deste rei de mandar matar todos os bebês recém-nascidos, homens, teriam que ser mortos. Misericórdia! Mas a maldade, a ignorância do homem, o desejo de poder do homem faz que até mesmo coisas horríveis, horrendas aconteçam por desejo humano. E então, pela fé, a mãe de Moisés, ela tomou uma decisão. E aí conhecemos que por 3 meses essa mãe teve o cuidado do filho, amamentou, cuidou, e até o dia que ela colocou o Moisés naquele cesto, que até hoje conhecemos como o cestinho de bebê, o Moisés, colocado nas águas. Aí a filha de Faraó pega este menino, leva para dentro do palácio real, leva para junto da sua casa. O Faraó permite que a filha de Faraó, que a sua filha, então crie este bebê, este homem, né, que nós hoje sabemos que é Moisés, tornando-se o maior libertador, né, do povo hebreu daquela época. Então, veja que coisa séria. Pela fé, atitudes de fé nos fazem agir, tomar decisões, fazer coisas que aos olhos humanos ou para algumas pessoas é uma loucura, e é verdade, é loucura mesmo. O próprio Jesus disse isso. Para alguns a fé é loucura, para alguns o evangelho é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Quando agimos pela fé, nós estamos usando a autoridade, a prerrogativa de Deus em nossas vidas. Aí você veja o versículo seguinte: a mãe de fé, filho de fé. Se você, por exemplo, é uma mãe de fé, você vai gerar filhos de fé.
Se você é um pai de fé, você vai gerar um filho que tem fé. Agora, se você age pelo natural, se você age olhando para todas as coisas que estão acontecendo, os seus filhos também não verão a fé. E como cresceu o Moisés dentro da casa de Faraó, como que ele vai ter fé, pastor? Já estava preparado o coração deste menino para honrar o seu povo. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amados, uma das coisas mais importantes no tocante para alguém que quer ser usado por Deus. Amigos, nós temos que reconhecer, Moisés, ele foi grandiosamente usado por Deus porque ele tomou uma decisão. Olha, eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que significa ser filho da filha de Faraó naqueles tempos? Ele seria uma autoridade. Ele seria a pessoa mais popular, não somente isso, mas em todo o conhecimento, todo o entendimento, tudo que produzia no Egito, tudo que eles tinham no Egito, todo o ensinamento, as melhores comidas, a melhor roupa, era preparado para quem vivia na casa de Faraó, era preparado para a linhagem real, mas o Moisés disse, eu prefiro desprezar tudo isso. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó, porque este período de gozo, esse período de alegria é momentânea. Ele deixou esse período, ele deixou essa prática, porque a prática que eles viviam no Egito era a prática de pecados. Tem pessoas que abandonam a fé por causa do pecado. Tem pessoas que desprezam a Deus por causa do pecado. Tem pessoas que abandonam a palavra por conta do pecado. Deus tem um projeto sobre a tua vida e se você permanecer na fé, mesmo quando parece aos seus olhos, pastor, fazer o que é errado vai ser melhor para mim. Vai ser melhor morar na casa de Faraó, vai ser melhor estar vivendo em uma vida a qual eu viverei as recompensas, as regalias deste mundo. Ele recusou as regalias, ele recusou as coisas que poderiam ser benefício para ele para viver a vontade de Deus. E isso, meu amigo, minha amiga, é viver por fé. Pense nos dias de hoje. Quem deixa, por exemplo, um trabalho, uma empresa que dá lá 15, 20 mil reais por mês, uma pessoa que deixa uma vida talvez muito promissora ao que diz respeito da vida financeira para pregar o Evangelho, para viver falando de Jesus, para viver falando do amor de Deus. Isso é a fé. A fé é movida em nossos corações, o amor de falar de Jesus, trazer o Evangelho puro e verdadeiro. Aí ele termina assim, para a gente poder orar, versículo de número 27, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E eu vou fechar a mensagem de hoje aqui. Amados, o que é ver o invisível? Você não tem que ficar procurando coisa do além, não. Ver o invisível é crer que Deus tem o melhor preparado. Quando você acredita no plano de Deus, quando você acredita no projeto de Deus, nada e nem ninguém pode impedir a ação de Deus. Amados, procure algo que talvez hoje está atrapalhando você. Talvez é o dinheiro, é o carro, é a casa, são coisas que talvez você tenha colocado à frente da palavra. Você tem deixado de ouvir a palavra porque tem trabalhado dia e noite. Você tem ficado como Marta e Maria, né? Marta vivia atarefada, cheia de coisas e esqueceu de buscar a Deus. Nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça da grandeza deste Deus que está disposto a fazer o impossível por você. Continuando a leitura onde nós paramos, o meu tempo já praticamente se encerrou, mas continuando a leitura, você verá que pela fé ele chegou diante do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu para que ele passasse. Pastor, essa história aí eu não engulo não. Se você não engole a palavra de Deus, talvez seja por isso que você tem sido um incrédulo. Talvez por isso você não tenha vivido pela fé. E quem vive pela fé, meu irmão, a cada dia que passa, você se torna mais amigo de Deus. A cada
dia que passa, mais comunhão com Deus você tem, porque quem anda com Deus vive pela fé. Me dê um alô quem está aí para mim, por favor, maestro. Já tenho que terminar aqui? Já posso continuar ou acabou? Acabou? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu só abençoar esses amigos aqui. Pai, eu abençoo estas pessoas e peço, meu Pai, que todas sejam alcançadas pelo Teu poder e que a fé cresça nestes corações, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amanhã eu aguardo você, 9, 14 e 18h30, 6h30 da tarde, lembrando, por conta do decreto. Então, 6h30 da tarde, 9, 14 e 6h30 da tarde, culto de cura e libertação. Estarei entregando para você um copo com água consagrado. Venha buscar seu copo com água, venha buscar a bênção de Deus, venha buscar a palavra que traz fé para o seu coração, tá bom? Meus amigos, como eu sempre digo, né? Muitos dizem que até quando eu falo para vocês, tem pessoas que falam, pastor, eu acho muito legal como o senhor faz assim, mas eu vou falar a verdade. Tem muita gente que acha assim, irmãos. Tem muitas pessoas que acham que a fé, que acham que as coisas boas, elas acabam. Não, a coisa de Deus nunca acaba, né? Muitos dizem que tudo que é bom dura pouco. E eu vou sempre dizer que é mentira, porque tudo que é bom é eterno. Nosso Deus é eterno e eternamente nós estaremos com Ele na sua glória, tá bom?